vocês acham da palavra negro? Outro dia eu estava pensando se talvez negro não fosse um nome de conveniência para uma transação comercial, um nome de um commodity. Porque se você tem, pensando isso com colonização e escravização, obviamente, Sim. porque você tem um continente diverso em muitos aspectos étnicos, culturais, espirituais, e lembrando que a África também não tinha esse desenho geográfico que existe hoje. Isso aconteceu depois da Conferência de Berlim, onde foram divididos os territórios, que explica as linhas retas que cortam formando os Estados-nações africanos como conhecemos hoje. Se fizermos uma busca num buscador desses da internet sobre a África, território político, a gente vai ver aquelas demarcações feitas pelos europeus, que muitas vezes desrespeitaram territorialmente e etnicamente populações que viviam naquelas regiões que foram cortadas, separadas, divididas, o que gerou diversos problemas, porque a organização africana ela se dava de outra forma, né? Sim. E uma forma distinta da que o europeu estava tentando forçar o mundo a ser. Isso. Né? Mas, Shabazz, eu diria que dentro dessa, não te interrompendo, não, fica à vontade, por mas gentileza. pegando o gancho disso que você traz, a palavra negro, é o mesmo que a palavra branco. São categorias inventadas. Porque assim, se a gente elas não existem na realidade. Vamos supor mas que a escravização a fosse europeia. Por exemplo, vamos trocar de perspectiva. Não, você fala, eles são suecos, eles são italianos, eles são católicos, alguns são protestantes, mas aí você fala, o que é isso? Eu falo, são brancos. E serve para quê? Para carregar peso. Compreende? A categorização... A generalização da diferença, né, num agrupamento que já estava dado como um princípio dominador. Então, quando se inventou branco superior, negro inferior, se inventaram duas categorias. Porém, infelizmente, pelos desdobramentos políticos, históricos, sociológicos, econômicos que chegamos, hoje são categorias difíceis de não serem utilizadas para pensar ações estratégicas de reversão dessa construção. De todos esses danos causados. Porque a partir do momento que os africanos foram agrupados como negros nesse projeto de escravidão moderna, foi nessa condição de negros que eles se reconheceram, aí sim, num lugar incomum de sofrimento e dor. Então, o movimento de negritude na França, né, ele é baseado exatamente nisso. Nós somos de etnias diferentes, lugares diferentes da África, mas o fato é, o Ocidente nos colocou todos no mesmo lugar. É esse lugar, o não ser. E aí que vem o princípio de unidade africana, no pan-africanismo também nos Estados Unidos, quando a gente pensa em Dubois e outros tantos, e aqui no Brasil. Então, a maneira de reorganização da África após essa configuração, né, colonial e escravista, ela se deu, infelizmente, com um discurso inventado, não pelo próprio africano, mas como resposta a esse discurso. É assim que vocês nos veem, eu vou ter que responder a isso. A palavra negritude, depois da Senghor e Aimé Césaire, eles diziam que a negritude, c'est la négation de la négation du nègre. Quer dizer, ela é a negação da negação do negro. Você percebe? Na verdade, eles estavam fazendo esse enfrentamento. Lamine Senghor também é uma figura cuja história e intelectualidade também merece ser mais explorada pelo povo brasileiro e, sobretudo, sobre o afro-brasileiro. Né? Ele é o organizador do primeiro volume História Geral da África, é um grande historiador. Né? E ele, nesse primeiro volume, ele dá todas as ferramentas necessárias para se fazer uma metodologia historiográfica para a construção ou para a percepção dessa história da África. E com uma perspectiva africana. Uma perspectiva africana. Irmão, e a tradição oral não pode faltar.
Falando em tradição oral, acho que foi o encaixe perfeito aqui. Você tem uma história, um envolvimento com a cultura hip hop. Queria que, se você pudesse, explanasse um pouquinho sobre o que foi o Manos de Alá. Tem uma repercussão disso entre o meio do qual faço parte. Gostaria que você comentasse um pouco sobre Muito isso. legal. A minha ligação com hip hop, bom, é geracional, né? Todos nós fomos impactados aí por essa presença, né, da cultura negra norte-americana. Hoje a gente tem mais consciência linguística para falar essa cultura preta, né? Que o black é preto, não é o nigger, no Brasil. Então nós fomos impactados lá pelos bailes e, consequentemente, quando chega o movimento hip hop. Então, em Piracicaba, eu sou um dos cofundadores da Casa do Hip Hop de Piracicaba. Tive a oportunidade de ajudar a levar para Piracicaba, veio várias vezes aqui em São Paulo, mas em Piracicaba 2 vezes o África Bambata, e aí aproximar essa perspectiva do hip hop, né, que traz essa questão da consciência junto com os outros elementos para dentro das comunidades onde já acontecia, o movimento já acontecia. Em Piracicaba também eu participei de uma etapa já final do Ópera Rap, né? Tinha um espetáculo chamado Boca de Lobo, onde meninos, por isso que foi chamado de ópera, né, juntavam elementos do hip hop junto com essa narrativa vinda do teatro, né? Então, quando saiu o nome Ópera Rap, aquilo foi um boom. E esse espetáculo veio para São Paulo, ficou uma temporada aqui no TBC, né, excursionou para outros lugares do país também e foi bastante impactante. É fruto desse exercício que a gente vai criar lá a Casa do Hip Hop. Muito tempo depois, eu já trabalhando na Secretaria de Cultura do município de Piracicaba, eu tive a oportunidade de levar para apresentar, num desses cenários, né, que a gente tinha, o documentário Os Manos de Alá, falando exatamente do crescimento do Islã dentro das comunidades periféricas e muitas vezes aliado ao movimento hip-hop na periferia de São Paulo. Então, esse documentário foi apresentado lá, teve um impacto interessante. Levei naquele primeiro momento o Che Juma Momad, né, que esteve lá, moçambicano. A Rosângela, nossa grande irmã também. Salam aleikum, irmã Rosângela, querida. Salam aleikum, irmã. É uma grande aliada, uma grande parceira. E foi assim que a gente fez esse trânsito também, né, de tentar esses diálogos, mas assim, dentro da perspectiva do Islã. Em Piracicaba nós não temos ainda uma mesquita, nós temos muçulmanos, né, que às vezes se reúnem em Campinas, é a mesquita mais próxima, Jundiaí, e muitos que vêm para São Paulo também. Tem um irmão lá que é jogador de rugby. Qual? Muhammad. Eita, agora você me pegou. Ai, Allah. Um abraço, irmão Muhammad. De vez em quando ele fica Preciso muito... conhecê-lo. Ele falou, você falou não tem mesquita, eu lembrei dele. Ele fica muito feliz quando ele vem aqui pra São Paulo, ele já dorme na mesquita, fica com a gente. Porque lá nós vai não treinar temos com os ainda. rapazes, vai se divertir aqui, praticar esporte, que eles gostam bastante. Eu acho que os caminhos que estão sendo desenhados por Allah Subhanahu wa Ta'ala é para que em breve tenhamos, né? Algo, né? Porque é importantíssimo. Existe um cruzamento para nós, assim, né? Que somos meio que aficionados por essas temáticas. Existe um cruzamento entre hip hop e Islã, a ponto de podemos afirmar assim, sem medo de correr grandes riscos, de afirmar em verdade que na parte ligada ao que o norte-americano do hip hop, o hip hopper, né, chama de knowledge. O hip hop, o Islã forneceu um drive de conhecimento, sim, de negritude também. Com certeza. Porque se você parar para pensar, Nation, Zulu Nation, ela foi inspirada pela Nation of Islam. Isso, a nação né? do Islã. E se você parar para pensar também, o número e de o princípio artistas organizativo, né? que são que são ligados ao que muita gente chama de seitas, mas eu acho que são correntes apenas. Sim. Porque o nome seita, ele acaba passando, ele tem um certo... Depreciativo. Um pouco depreciativo, né? Dependendo de como ele é empregado, né?
e de quem está se referindo, né? Ele pode não soar coerente também. Então, assim, você tem o Earths and Gods, você tem o Five Percenters, e essas organizações, elas possuem um escopo muçulmano. Exatamente. Eu acho que tem um detalhe dentro da religião muçulmana com relação ao hip-hop que talvez o pessoal não esteja vislumbrando, Verdade. que é o próprio Alcorão. É o próprio Alcorão. O Alcorão, ele se recita. Você fecha ele e vai recitando. E vai. O Alcorão possui rimas, né, Cheikh? Rima. Absolutamente. E rimas daquelas. São rimas perfeitas. Perfeitas. E nós temos grupos incríveis hoje, né? Eu gosto muito do Native Deen. É um negócio... Não conheço. Vou ter que pegar uma referência com você. É um trio muçulmano, americano. Você falou do Peter Mohammed. Um dia ele mandou, por Peter intermédio de um Mohammed. amigo, um alô, um salve pra mim, assim. E ele fez em forma de rima. Olha, Chegou em mim. É isso. Eu acho que a Boa nos trouxe, assim, é a chave. Então tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Né? E acho que essa percepção também do alcance do hip hop e do Islã dentro das periferias, ele nos dá essa ideia de resistência, né? Nos traz essa ideia de resistência, de afirmação de quem somos e educa para que essa revolta, porque temos uma revolta, ela não se torne agressiva contra nós mesmos. Então, ao trazer para esse conjunto da espiritualidade, nós conformamos essa revolta num lugar de disciplina para estudar e estabelecemos outras ferramentas de luta. Então, nós temos uma afirmação muito verdadeira daquilo que nós pensamos, com coerência, mas sem desrespeitar o outro. Não é destrutivo, ela é criativa, mas ela é firme. E ela não se nega aquilo que ela é. Você estava falando de Djeli, mas na verdade, o Djeli, ele é a raiz do hip-hop. Com certeza. É a raiz do hip-hop, porque eu considero que o brasileiro, de modo geral, bom, por questões que dá para entender, ele nunca presenciou uma cena na própria África, por exemplo, onde dois Djelis, por exemplo, vão trocar falas a respeito de várias pessoas. Mas aí é preciso você ter essa língua, né? Seja lá o Bambará, o Julá, o que for, para você entender não só as rimas que eles vão estar fazendo, eles vão construir, mas sobretudo porque o desafio não é apenas fazendo as rimas, é de construir todo um discurso em cima da genealogia da pessoa que você está se referindo, né? Não só a genealogia, citando as pessoas que nasceram antes dele, mas sobretudo os feitos dessa pessoa em tal momento, em tal espaço, em tal lugar, tal. Então, mas isso tudo dentro de uma dinâmica de linguagem ritmada. Por isso que tem uma frase célebre do Cheikh Ahmadou Bamba, por essa figura do Djeli reter, mas não reter porque ele compartilha, mas dele dominar toda essa narrativa histórica e ancestral. É que ele diz a frase célebre que é que quando morre um Djeli é como se uma biblioteca inteira fosse queimada. Isso. Sim. Essa é a expressão conhecidíssima de Ahmadou Fatebá. Ele ficou muito conhecido por ela. O Djeli ou o velho, né? Quando morre é como se... Um amigo foi para a Nigéria, um amigo brasileiro foi para a Nigéria. Sim. Recentemente eu perguntei a ele qual a religião na Nigéria. Tenho a impressão que tem tantos muçulmanos lá. Ele respondeu para mim: a religião na Nigéria é respeitar o mais velho. É isso. Sim. É isso. Eu achei isso muito africano. Eu diria, inclusive, que a religião, a primeira religião é uma palavra só: respeito. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله